O Roda de Entrevista Especial de hoje recebe o governador Marconi Perillo. Eu aproveito para informar para você, telespectador, que mudou de canal agora, que chegou com o programa já em andamento, que amanhã, quinta-feira, às 8 da noite, uma reprise, nós vamos mostrar novamente essa entrevista que estamos fazendo com o governador Marconi Perillo. Suzete Amâncio, estava com você o gancho. Governador, amanhã, quinta-feira, o senhor passa o governo no sábado e o senhor citou algumas cidades que o senhor ainda visita amanhã. O senhor vai parar? O senhor vai emendar aí a campanha no sábado para o Senado e tem ainda a presidência férias do PSDB, né? O senhor não, eu vou descansar uns dias, uma semana. Afinal de contas, são 7 anos e 3 meses ininterruptos. Nesse ano eu não parei um domingo. De domingo a domingo, todos os dias. Mas eu queria só voltar a uma pergunta de um morador de Trindade. Perfeito. Que falou do viaduto. Eu já me informei, é um viaduto na saída, no começo da 060, na saída de Goiânia. Ele é frisado, segundo me informaram, quando os carros passam faz um barulho, mas eu vou ver o que pode ser feito com o presidente da GETOP. Em relação à agenda de amanhã... É do Samuel Fernandes, tá? Peguei o nome. Samuel. Pois é, o senhor visita amanhã ainda alguns municípios. Amanhã eu estarei às 7h30 da manhã em Umas, visitando as obras do Hospital do Câncer, que é uma obra privada com participação de toda a sociedade. Depois eu vou inaugurar a iluminação do perímetro urbano da GO 060 em Umas. Vou inaugurar o trecho entre Umas e Itaúsu, vou passar em Itaúsu também, inaugurar. Depois vou a Itaberaí para fazer algumas inaugurações, dentre elas essa da duplicação. Vou fazer a inauguração no Trevo de Moçâmedes e depois vou a Goiás para inaugurar a duplicação no perímetro urbano, dentre outras obras que serão inauguradas. Mas na sexta tem mais. É uma agenda enorme, além das entrevistas que eu estou dando todos os dias. Essa já é a 4ª entrevista que eu dou no dia de hoje, além de uma agenda que foi feita em 5 cidades. Estamos esperando o senhor na Serra Dourada. Da manhã, verdade. E depois o senhor vai fazer campanha, claro. Uma das vagas do Senado, sem dúvida nenhuma, é do senhor. Agora, quem vai disputar, quem vai junto com o senhor? Lúcia Vânia, Demóstenes ou outra pessoa? Não, uma das vagas não é minha. Eu vou provavelmente disputar, ainda não decidi. Eu vou decidir isso a partir da minha saída do governo. Eu estou saindo muito porque acho que é bom dar oportunidade a um jovem como o Zé, que começou na política agora, esteve comigo em 2 mandatos como vice, é experiente hoje, aprendeu muito. Eu acho que a oportunidade de dar a chance para que uma pessoa como ele possa representar a renovação na política. Mas eu ainda vou definir daqui para frente qual o caminho. O PSDB, a nossa base, felizmente, tem muitos candidatos ao Senado, à Câmara, à Assembleia, e isso acaba, às vezes, criando algum tipo de confusão. Alguns se sentem sem espaço, e olha que nós não definimos nada ainda. Mas algumas pessoas se sentem sem espaço, acabam procurando outras alianças, mas isso é muito natural. Isso se refere ao senador Wilder Moraes? O Wilder é um deles, fez muito pelo Estado, devo muito a ele, mas ele se sentiu meio sem espaço e está procurando um outro caminho. Acho até que não havia necessidade, porque nós ainda vamos definir essa questão de vagas e de chapas daqui para frente. A convenção vai acontecer em agosto ainda. Qual que é o critério que o senhor vai escolher? Não sou eu. Acho que quem tem que escolher são os prefeitos, as bases, os partidos, são muitos partidos. Escolher quem mais trabalhou, quem tem biografia boa, quem representa com altivez, também tem pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas. Saber, de alguma maneira, o que o eleitor quer, qual é o perfil, quem são as pessoas que têm mais história e mais comprometimento com o Estado. A senadora Lúcia Vânia, por exemplo, me ajudou nos mandatos todos, desde que eu assumi o governo pela primeira vez. Ela sempre foi uma mulher muito batalhadora em favor dos interesses de Goiás. Mas temos outros nomes, né? O Vilmar foi candidato a senador na última eleição, sempre fiz política com ele, me ajudou 2 vezes como secretário, um excelente secretário, um excelente homem público, um grande constitucionalista, e tem outros. Então é preciso ter um pouco de habilidade e resolver isso na hora certa. Governador, agora falando da banda de lá, a oposição. Essa brigaiada toda na oposição, Daniel Vilela, Ronaldo Caiado, Zé Nelton dizendo que falou ontem para a gente aqui que vai sair do MDB, Maguito brigando e etc. Isso facilita o trabalho do vice-governador José Hélito na eleição de outubro? Olha, eu acho que candidato não tem que se preocupar com o que está acontecendo com o adversário.
Esse é um problema que diz respeito aos adversários, eles é que se resolvam por lá. Nós temos que resolver os nossos problemas, que são muitos. Uma base com a quantidade de partidos que nós temos, tem também muitos problemas que precisam ser resolvidos. O deputado que quer mudar de partido porque tem medo de perder a eleição em determinados partidos. Então, há toda uma engenharia política que é realizada nesses dias que antecedem ao prazo das janelas, quando os políticos podem mudar de partido. Comigo não há esse problema, porque eu já estou no PSDB há quase 25 anos, eu não gosto dessa história de mudar de partido, mas tem aqueles que mudam. Infelizmente, a legislação partidária eleitoral no Brasil é muito frágil. Aliás, a grande reforma que o Brasil precisa fazer é a reforma política. Não é possível conviver com quase 40 partidos. Isso prostitui a política, isso inviabiliza a política, diminui o tamanho da política e acaba abrindo uma brecha muito grande para a corrupção. Então, o sistema eleitoral brasileiro precisa ser mudado. Precisa ser mudado mesmo, porque o grande drama da política e da gestão no Brasil é essa quantidade enorme de partidos e uma legislação eleitoral partidária antiga e que é feita de acordo com os interesses de quem vai ser candidato. Governador, o senhor está falando em muitos partidos, aí uma das primeiras e principais bandeiras do PSDB era o parlamentarismo. A gente vê que o partido, de certa forma, abandonou um pouco essa bandeira. O senhor acha que o parlamentarismo também poderia ser uma solução nessa reforma política que o senhor clama? O PSDB é parlamentarista programaticamente. Eu, por exemplo, não era do PSDB naquela época, do plebiscito, eu ainda estava no MDB, mas coordenei a frente parlamentarista Ulisses Guimarães. Em Goiás, por incrível que pareça, nós tivemos um bom resultado. Aqui em Goiânia nós ganhamos do presidencialismo. Mas houve uma campanha muito forte contra o parlamentarismo, a favor do presidencialismo, que acabou prevalecendo a tese. E de lá para cá, essa tese enfraqueceu, perdeu força, perdeu adeptos. O PSDB, eu acho que jogou a toalha depois de ter perdido o plebiscito, mas eu ainda continuo convicto de que o sistema para evitar crises prolongadas, como foi a crise do Collor e a crise da Dilma, é o parlamentarismo. No parlamentarismo, se o primeiro-ministro perde a maioria no parlamento, ele cai na hora. Ou o parlamento é dissolvido e novas eleições são convocadas. Não há essa agonia toda de se esperar 1 ano, 2 anos para trocar um presidente. Eu continuo defendendo o parlamentarismo, defendo o voto distrital misto, ou voto distrital puro, o que for mais fácil, e defendo uma simplificação muito grande no sistema eleitoral e partidário do Brasil. Mas eu defendo coisas até mais agressivas. Eu vou defender uma bandeira importante, que é diminuir o número de senadores. Nos Estados Unidos, nós temos 50 estados federados e apenas 2 senadores por estado. Nós não precisamos ter 3 senadores por estado no Brasil. Nós não precisamos ter essa quantidade de deputados federais. É possível reduzir 1/3 dessa bancada de deputados. A gente pode ter menos deputados estaduais, menos vereadores. Acho que essas teses, a gente pode ter um judiciário também mais enxuto. Esses gastos todos acabam saindo do bolso do contribuinte e não voltam como serviços de qualidade prestados. Antes de passar a palavra para o Jordevar, só uma atualização. A votação no Supremo Tribunal Federal com o voto do ministro Dias Toffoli agora está 5-2 contra o ex-presidente Lula. E a produção me passa aqui que, apesar da concorrência, várias outras emissoras mostrando o julgamento, nós estamos batendo um recorde de participações dos telespectadores, governador. Obrigado. Jordevar. Eu queria que o senhor comentasse 2 passagens que me chamaram muita atenção na volta da Assembleia. O senhor, inclusive, respondeu de forma muito dura, o deputado José Nelto, dizendo que na frente do senhor ele era uma pessoa, nas costas ele fazia crítica. E lá, com o prefeito também de Pirinópolis, o senhor teve o mesmo comportamento. O senhor vai continuar com esse discurso mais duro em relação à oposição? Olha, não há nada pior na vida, pessoal ou política, do que a hipocrisia. Eu detesto pessoas que têm 2 caras. E eu sou muito franco. A Valéria diz até que eu sou franco demais. E eu não gosto dessa história de falar pelas costas. Se eu tenho que falar, eu falo na frente. E se tiver que ser contestado, também sou contestado de frente. Eu acho que tem que ser assim. As pessoas de bem, as pessoas de caráter, precisam ter a coragem de falar, de dar suas opiniões na presença de quem tem uma opinião contrária. O que eu disse porque era impossível ouvir tanta hipocrisia e ter depois, quando estava só eu e ele me falar outras coisas. Tá? Mas
eu tive sempre muita paciência, sempre ouvi muita coisa. Esse dia eu resolvi que eu ia responder, como eu faço, com muita franqueza, colocando verdade que às vezes o eleitor não sabe. O senhor acha que essa postura tenha sido um dos motivos do senhor assumir a frente de governadores e, inclusive, com uma possibilidade que não existe, mas um pedido para que o senhor continuasse à frente do Fórum de Governadores, mesmo deixando o governo do Estado? Olha, nós fizemos uma engenharia para fortalecer a região Centro-Oeste, a região Brasil Central, que foi a criação desse Fórum dos Governadores do Brasil Central. Somos 7 governadores. Esse fórum se organizou legalmente, ele tem um fundo hoje de cerca de 30 milhões de reais. Nós conseguimos ótimas consultorias e ótimos resultados para os nossos estados, à medida em que nos reunimos permanentemente para discutir ações estratégicas na infraestrutura, na educação, na saúde, que possam resultar em benefícios e em ganhos para os nossos estados. A gente está discutindo hoje, por exemplo, a criação de um mercado comum com impostos iguais em todos os estados, para que um possa comprar do outro. Nós acabamos de definir uma plataforma para compra de medicamentos conjunta. Isso barateará os medicamentos que os estados compram em 15%, 10%, 15%. E, por outro lado, na ausência de um pacto federativo que fortaleça os estados, nós criamos uma alternativa de fortalecimento regional. Isso teve resultado à medida em que, depois do nosso fórum, foi criado o Fórum Nacional dos Governadores, com ganhos, muitos ganhos para os estados. Nós tivemos muitas conquistas no Congresso Nacional no ano passado, no ano anterior, por conta dessa nossa articulação regional. A região nossa é a região que garantiu as exportações, os empregos e o PIB nos tempos de crise. Se não fosse, por exemplo, a região nossa, a região central do Brasil, que é a região que mais produz alimentos para o mundo, nós teríamos amargado um déficit da balança comercial em 2014 da ordem de 20 bilhões. O déficit foi de 5. Foi de 5 porque nós conseguimos um superávit de 15 bilhões de dólares de superávit primário, de superávit exportador. O PIB só não foi mais desastroso em 2015, 16 e 17, mais 15 e 16, por conta do Centro-Oeste. E os empregos também não caíram mais no Brasil, porque nós conseguimos sustentar esses empregos com o agronegócio e com as nossas indústrias, com os nossos comércios, com os nossos serviços. Vamos mais a 2 rodadinhas rápidas de telespectadores. Na verdade, um é agradecimento. O Paulistinha de Catalão agradece pelo que ele coloca como grande obra, que é o Ginásio Internacional. E tem a pergunta do Hélio Ribeiro. Pergunte sobre a questão da saúde no Estado. Segundo ele, sobre as filas e falta de leitos de UTI nos hospitais. O que foi feito para mudar essa situação e qual o legado que o governo do senhor deixou para mudar esse cenário? Hélio Ribeiro. Hélio, se você for a um hospital do governo estadual, que são os hospitais de alta complexidade, hospitais de urgências, hospital geral, HGG Alberto Rassi, UGOL, CRE, se você for ao HDT, se você for ao Hospital de Urgência de Aparecida, de Anápolis ou de Santa Helena, você vai ver uma saúde que é administrada por organizações sociais, com recurso inteiramente do governo do Estado, que atende com qualidade e com humanização. Com esses hospitais e com os investimentos que nós fizemos, nos novos e nos velhos, nós mais do que dobramos o número de leitos de UTIs estaduais, públicos. Agora, é preciso compreender o sistema de saúde numa dimensão tripartite. A União, que é a responsável pelo SUS, e aí o SUS é um faz de conta, por isso é que a gente tem esse drama todo. O SUS paga, por exemplo, por uma receita, R$ 6,00 ao médico. Paga por uma internação, R$ 25,00, por um leite de internação. Paga por um leite de UTI, R$ 480,00. E ele custa para o dono do hospital privado R$ 1.500. Como é que o dono do hospital vai ceder leitos de UTIs para o governo federal, que é o responsável, se o que se paga é 1/3 do custo dessa UTI? A situação só não é pior, porque durante muito tempo o governo do Estado paga uma diferença para que esses leitos sejam destinados às pessoas. Por outro lado, a gente tem os municípios, que são os responsáveis pela atenção básica, atenção primária, inicial à saúde, que são os postos de saúde, os CAIs, os CIAMES. E aí a situação é muito crítica. Esses CAIs são administrados por administração direta
eles não quiseram fazer o que eu fiz, que foi contratar as OS, e aí a situação é dramática, porque falta, e quem regula a saúde no geral são os municípios. Eles recebem os recursos do governo federal e eles é quem regulam para onde vão mandar os pacientes. Então, assim, a gente faz a parte nossa e fazemos muito bem feito. Pois é, governador, nós temos pesquisa do HGG, do UGOL, que eu entreguei há 2 anos atrás, do CREA e de outros, do Hugo, com altíssimo nível de satisfação nos nossos hospitais. O problema é que, infelizmente, a saúde no Brasil ela é dividida em 3 esferas: federal, estadual e municipal. Pois é, essa é a grande dúvida. O senhor fez um raio-x aí que mostra claramente, e a gente percebe isso no dia a dia, que ali na ponta, no cais, a situação está cada vez pior. E os preços pagos também pelo governo federal são baixíssimos. O senhor acabou de falar isso. Por que não resolve essa situação? Onde é que está a falha realmente? O que poderia ser feito para a gente melhorar essa situação? Eu acho que falta as autoridades federais focar para valer na solução. Quando eu voltei ao governo em 2011, nós estávamos com uma situação de caos nos hospitais estaduais. Todos os dias, o Hugo, o HGG, Materno, HDT, eram motivos de manchetes nos jornais e nas televisões, porque faltava remédio, faltava equipamentos de diagnóstico, faltava tudo. Muitos funcionários não trabalhavam. Nós mudamos a gestão. Agora, eu participei durante um ano inteiro de 88 reuniões com uma equipe que eu denominei de Força-Tarefa da Saúde, que compunha a Secretaria de Gestão e Planejamento, Fazenda, Secretário de Saúde, Controlador-Geral, Procurador-Geral, o governador presidindo todas, reuniões que demoravam 2, 3 horas, e nós fomos eliminando os problemas aos poucos. A gente tinha 100 problemas, chegamos ao final com 2 problemas, aí eu entreguei a coordenação para o secretário da Saúde. Mas nós tivemos que tomar medidas duras, que na época não tinham apoio, não tinham simpatia. Todo mundo era contra as OS na saúde. Hoje todo mundo é a favor porque funciona. Dos nossos hospitais estaduais, 4 já são acreditados no nível de excelência pela ONA. Vamos ter mais 2 agora. Só temos 12 hospitais públicos no Brasil que são acreditados em nível de excelência pela ONA. Dos 12, 4 são de Goiás e nós vamos chegar a 6 agora. Agora, isso não caiu do céu também. É preciso que o líder, que o governador, ou que o presidente da República se comprometa, se envolva pessoalmente. E outra coisa, o secretário me disse uma vez, olha, eu fico lá na procuradoria 2 horas esperando falar com o procurador. Eu vou na outra secretaria, eu fico 1 hora. Eu perco meu tempo inteiro indo atrás para poder resolver a burocracia. O que eu fiz? Eu fiz a força-tarefa, botei todo mundo na mesma mesa. E aí eu discutia esse tema aqui, Procuradoria-Geral, onde é que está? Por que não saiu? Por que não andou ainda? Esse tema aqui, agência de transporte, reforma de hospital, construção de hospital, perguntava. Então, a gente discutia item por item. E as pessoas que tinham a responsabilidade de resolver estavam na mesma mesa comigo. E isso a gente fazia 1, 2 vezes por semana. Se a gente não pega, se quem está responsável não cobra resultado, ele não vem. E eu acho que o sucesso dos hospitais estaduais foi exatamente pelo meu envolvimento pessoal e o envolvimento da equipe. Quando o governador está presidindo, não adianta o senhor dar desculpa para o secretário. Ah, não pude. Não sei. Comigo é assim. Como é que está? Por que não resolveu? Quantos dias? Prazo. Agora, vai no CREA hoje, vocês vão ver um hospital de primeiro mundo. Vai no HGG, vai no Hugo, no UOL. A mesma coisa. O senhor está falando aí do sucesso, principalmente com as OS nos hospitais. O senhor tentou implantar as OS na educação, começou com algumas escolas de Anápolis, teve até alguns problemas jurídicos, etc. Que balanço o senhor faz dessa tentativa de implantar OS na gestão das escolas? Eu lamento muito, até porque esse tema foi ideologizado, politizado e judicializado. Eu acho que a gente poderia ter um caso de sucesso como uma experiência, pelo menos, na educação. Eu tenho certeza que o sucesso dos colégios militares seriam muito mais retumbantes ainda nas OS, porque eu tive a experiência dos hospitais. O que eu quero? Ou o que eu gostaria de ter? Apenas uma coisa, que os nossos alunos, que a rede estadual fosse destacada, disparadamente a melhor do país. Já somos os melhores, mas podemos ser muito melhores. E eu queria provar, ou deixar que as pessoas, os pais, os alunos, pudessem provar de uma experiência diferente, como as Charter School dos Estados Unidos. Em Massachusetts, por exemplo, a gente tem as melhores escolas dos Estados Unidos.
com esse tipo de estratégia de conselho. Mas, infelizmente, não foi possível. Eu espero que mais adiante alguém tenha a coragem que eu tive de tentar de conseguir experimentar o sucesso que acontece na saúde aqui estadual. Governador, eu sei que o programa está terminando, mas eu gostaria de saber do senhor se Geraldo Alckmin é o melhor candidato que o PSDB poderia apresentar. E emendando a pergunta, o senhor assume a presidência do PSDB na semana que vem? Bom, eu não tenho dúvida de que o Geraldo está preparado para ser não só um bom candidato, como um ótimo presidente. Um líder que é 4 vezes governador de São Paulo, o maior estado da federação, com o maior nível de problemas e também de cobranças, não é uma pessoa qualquer. Eu acho que ele está preparado, ele é muito religioso, ele é muito articulado, ele fez governos austeros, muito austeros e de muitos resultados. O estado de São Paulo é uma nação, é um país, é maior que a Argentina. O que a gente tem de infraestrutura, de serviço de saúde, o que a gente tem de serviço de educação em São Paulo é uma coisa admirável. Então eu acho que ele é uma escolha verdadeiramente acertada no momento em que nós vamos precisar fazer a transição do Brasil para um país mais eficiente. O Temer, tem muita gente que não gosta dele, mas o Temer tem uma vantagem como Meirelles na economia. O Temer conseguiu dar a volta por cima, ou começar a dar a volta por cima, com a reação na inflação, que caiu de 10% para 3%, os juros caíram de 15% para 6% e pouco por cento, e o PIB começa a reagir, os empregos começam a reagir. A gente precisa de alguém que possa manter essa retomada do desenvolvimento econômico e alguém que também dê conta de dar um choque na gestão, para que a gestão seja menos burocrática e menos destravada. E como é que o senhor vê essa possibilidade de uma terceira denúncia contra Michel Temer em relação a tudo que aconteceu na semana passada, a prisão de muitas pessoas próximas a ele? Bom, eu tive muito envolvido nos últimos meses aqui no Estado, mas a sensação que eu tenho é que, se houver elementos para uma terceira denúncia, acho que a situação vai ser muito mais séria do que nas outras duas. O senhor assume PSDB semana que vem? Eu não falei com o governador Geraldo Alckmin, que é o presidente nacional. Eu sou o primeiro vice-presidente, se ele precisar de mim, eu vou colaborar. Também não vou pedir, até porque eu tenho tanta coisa para fazer. Se me chamarem, eu vou fazer e vou procurar fazer muito bem feito essa coordenação. Se não, eu vou cuidar de outros afazeres, principalmente dentro do possível, colaborando aqui com o governo e com a política de Goiás, ajudando o Zé Elton, como ele me ajudou nesses últimos 8 anos. O senhor traçou aí o perfil, né, de um presidente do Brasil que é um país democrático. Agora, como é que o senhor avalia, por exemplo, na situação que nós estamos hoje, um pré-candidato como Bolsonaro, com posições bem mais radicais, bem mais duras, para um país que nós estamos vivendo uma transição muito importante para a democracia? Como é que o senhor avalia isso? Olha, o mundo corre um sério risco hoje, que é o risco da intolerância, da cultura da guerra contra a paz, da cultura da demagogia fácil de extrema-direita ou de extrema-esquerda. Acho que a gente não pode viver essa dicotomia dos extremos. Nós não podemos ter num país alguém que seja radical de um lado ou radical de um outro. O Brasil é um país que precisa de paz, precisa de conciliação, precisa de menos guerra, mais paz, precisa de resolver esse problema gravíssimo da segurança, precisa resolver problemas gravíssimos que a gente vê por toda parte aí, principalmente em outros estados na área de saúde. O Brasil precisa de alguém que dialogue, que concilie, que convença pelo diálogo e não pela força. O Brasil precisa de alguém que tenha sensatez, que tenha equilíbrio, que seja ancorado em princípios e valores, e não alguém que seja demagogo. E a democracia no Brasil hoje corre risco? Com militares da reforma, mesmo o ministro do Exército declarando, falando coisas no campo político? O povo brasileiro não aceitaria retrocesso, na minha opinião. O Brasil sofreu demais com retrocesso. Basta que a gente coloque a cabeça para refletir, a consciência para refletir, para a gente ver o que é que o Brasil já perdeu com regimes de exceção. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo na Venezuela. É um absurdo o que aquele presidente faz na Venezuela. É um desastre, o povo está pobre, morrendo de fome, porque é um presidente de extrema esquerda, um presidente populista, que viveu vendendo ilusões, perdeu o petróleo todo, perdeu o dinheiro do petróleo, e o país está mais pobre do que nunca, por falta de políticas sérias. Então, o populismo, a demagogia, acabou ou quase acabou com alguns países aqui da América Latina e no mundo. Você vê aquele Kim na Coreia do Norte, um desastre. Gasta o dinheiro do povo todo com armamento, com exércitos. Então a gente tem alguns exemplos que não podem ser copiados. Mas o Brasil corre risco? Eu acho que não.
Eu acho que nós vamos ter bons candidatos e o Brasil vai ficar longe desse maniqueísmo, desse extremismo hoje, que estava se desenhando quando o Lula ainda era um dos favoritos na eleição. Está faltando centro no Brasil, um centro Eu acho político? que com a não candidatura do Lula, as coisas, as questões políticas voltam, as discussões voltam ao curso normal, natural, ao curso mais sensato, mais equilibrado e que possa apontar por resultados que efetivamente nos coloque, enquanto Brasil, num patamar melhor no cenário internacional. Bom, infelizmente o nosso tempo está quase acabando. Eu quero dizer para você, telespectador, muitas perguntas. Infelizmente, é lógico que não dá para fazer todas as perguntas, mas, por exemplo, o pastor Gideon, da Associação Comunitária Lapidando Tesouras de Aparecida de Goiânia, o Valdivino Mota, de Santa Bárbara e muitos outros. As perguntas vão ser passadas para a sua assessoria, já foi combinado na assessoria do governador, para as devidas respostas. Infelizmente, o tempo é limitado, né? E nós já estamos aqui há 1h20, mais ou menos, conversando. Eu agradeço muito a participação do Jordevar Rosa. Bom te reencontrar e você voltar aqui onde você começou, né, Jordevar? Muito boa noite e muito obrigado. Eu que agradeço o convite para participar desse programa tão especial, né? Comecei aqui, tenho o maior orgulho da TBC, nessa nova fase ainda, principalmente. E agradecer ao governador, né, também por explicar para a gente, né, o que ele pretende fazer nessa reta final. E o próximo. Muito obrigado pelo convite, me senti honrado. Boa noite a vocês. Suzete Amâncio, nossa colega de TBC, apresentadora Sobre Todas as Coisas, gerente da televisão. Muito obrigada. Obrigada também ao governador que tem atendido aos nossos pedidos de entrevistas. Esteve já 2 vezes recentemente aqui, né, governador? Foi um grande prazer receber. Obrigado. Governador, e a gente, como sempre, encerra o Roda de Entrevista dando 1 minuto final para o nosso convidado especial, para o senhor dar o seu recado para o telespectador, para o povo de Goiás. O meu recado é para a TBC, para a RBC e para a Agência Brasil Central. Parabéns, João Bosco Bittencourt, parabéns, diretores, gerentes, time de repórteres, jornalistas, radialistas, cronistas, time de funcionários dessa ABC, que tem mostrado uma revolução nos últimos tempos, especialmente sob o comando do João Bosco, com vocês aqui no comando, jornalistas de altíssimo nível, de muito peso, e o que me encanta é essa possibilidade da efetiva democracia numa TV pública. Eu tenho visto, assistido, vocês estão trazendo aqui políticos, pessoas, personalidades dos mais diversos matizes ideológicas, quem é do governo, quem não é do governo. Isso é tudo muito bom, para a gente desmistificar essa história de que uma TV pública não pode ser uma boa TV. Nós hoje somos, mais do que nunca, uma grande TV e temos grandes emissoras de rádio. O meu recado é para esse time que faz da ABC hoje um dos grandes veículos de comunicação de Goiás. E um abraço carinhoso a todos os telespectadores, internautas que nos acompanharam. Obrigado por terem assistido, por terem participado com as perguntas. Agradeço muito a Deus a oportunidade de ter governado Goiás e de ter merecido a confiança da maioria dos eleitores durante todas as eleições que disputei. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Governador, muito obrigado pela deferência de ter vindo aqui conversar com a gente e nos vemos numa próxima oportunidade. Se Deus quiser. Obrigado, Edson. Obrigado. O Roda de Entrevista fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.